Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle avançado de processos. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre algumas definições que são fundamentais para nós generalizarmos os conceitos que nós vimos em sistemas monovariáveis. Nós vamos ver que quando nós trabalhamos com sistemas multivariáveis, nós vamos generalizar o conceito de ganho, e uma ferramenta para a generalização do conceito de ganho é justamente a decomposição em valores singulares. A decomposição em valores singulares é uma ferramenta extremamente importante para nós generalizarmos não só o conceito de ganho, mas também para nós generalizarmos o conceito de direcionalidade. Quando nós trabalhamos com sistemas multivariáveis, a direcionalidade é extremamente importante. Ela é extremamente importante. E esses dois conceitos de ganho multivariável e de direcionalidade, essa ferramenta aqui, que é a decomposição em valores singulares, ela vai nos trazer naturalmente. Ela pode ser vista como sendo uma radiografia, uma tomografia da matriz. Nós temos uma matriz e essa matriz vai ser feita essa radiografia dela, ou essa tomografia. Você não vê a matriz por dentro. Essa é a ideia. Então, é uma ferramenta fundamental, certo? Então, mas antes de nós abordarmos essa ferramenta, vamos entender como é que surgem os sistemas multivariáveis e como nós trabalhamos na indústria e que parte do sistema multivariável nós efetivamente precisamos trabalhar como sendo multivariável. Para isso, nós vamos usar a coluna de destilação. Como eu disse para vocês, a coluna de destilação, eu vou passar vídeos específicos sobre colunas de destilação para vocês, falando das estratégias de controle de coluna de destilação. Aí, nesses vídeos, isso que eu vou apresentar de forma rápida, aqui são detalhados. Então, fica como atividade para essa semana assistirem esses vídeos de colunas de destilação também. Bom, se nós olharmos uma coluna de destilação, o ponto importante é que na coluna de destilação nós vamos ter o produto de topo e o produto de fundo. E quando nós trabalhamos com uma coluna de destilação, nós, além de nos preocuparmos com a composição de topo e a composição de fundo, nós somos obrigados a nos preocupar também com o controle de inventário. O controle de inventário, o que é o controle de inventário? O controle de inventário é o controle dos acúmulos. Então, nós temos dois tipos de controle de inventário. O nível do vaso de topo e vaso de fundo. Vaso de topo e de fundo. E a pressão da coluna. E a pressão da coluna. Então, para poder operar com esse sistema, eu sou obrigado a estar com o inventário funcionando. Sem esse controle de inventário funcionando, eu não consigo operar o sistema. Por quê? Os sistemas de inventário, eles são sistemas integradores. Se nós olharmos um vaso, nós temos uma bomba aqui, a bomba fornece o ΔP necessário para o sistema em termos de escoamento, isso insere um polo na origem. Então, a função de transferência de um tanque desses vai ser algo do tipo
1 sobre AS. Observem, A é a área da seção transversal, isso aqui é um sistema integrador. E ele é integrador por quê? Porque quem fornece o ΔP para o escoamento não é a altura do vaso, e sim a bomba. E pelo fato de nós precisarmos da bomba, nós vamos precisar da bomba porque nós vamos escoar de uma coluna a uma pressão para uma outra coluna a outra pressão a uma distância grande. Eu vou precisar da bomba porque eu vou pegar o produto que sai da coluna e retornar para a coluna a fase líquida para fazer o refluxo. Então eu vou precisar da bomba, não tem como fugir. Se eu preciso da bomba, eu preciso de um vaso de acúmulo para a bomba não operar em vazio. E o fato de eu ter a bomba, eu tenho automaticamente um sistema integrador. Quer dizer que isso me traz a trilogia, que é a trilogia bomba, vaso acumulador e instrumentação. Porque eu sou obrigado a estar com esse sistema em malha fechada, senão a coluna vai, ou o vaso vai inundar ou esvaziar. Então, o inventário obrigatoriamente tem que estar fechado. Então, nos vídeos de colunas de destilação, que eu vou passar para vocês, são 2 vídeos, vocês vão ver que nós temos o inventário de fundo, que é esse aqui, o inventário de topo, que é o vaso de topo, e a pressão da coluna. Então, essas malhas eu obrigatoriamente tenho que tê-las fechadas. Então, nesse caso, que está ilustrado nessa figura aqui, o inventário de fundo da coluna está sendo controlado pelo produto de fundo, ou seja, pela vazão de fundo. Já o vaso de topo está sendo controlado mexendo no destilado. A pressão da coluna, nos vídeos que vocês vão ter acesso, ele é controlado pela remoção de calor do sistema, certo? Aqui não está ilustrado, mas uma estratégia, não é uma estratégia boa, mas só vou colocar aqui como apenas para ilustrar, é uma estratégia que não é das melhores, mas aqui só para ilustrar. Estou controlando, por exemplo, a pressão da coluna mexendo no fluido de refrigeração. Então, essas malhas aqui, que são de inventário, elas têm que estar obrigatoriamente fechadas. Então, para poder operar a coluna, essas malhas têm que estar obrigatoriamente fechadas. Se nós olharmos o controle dessas malhas, são malhas CISO. São malhas CISO. Não tem por que eu fazer um sistema multivariável aqui. Malha CISO, eu trabalho com malha CISO. Não há necessidade de usar controle multivariável, porque há uma baixa interação e são malhas rápidas. Então, são 2 motivos pelos quais nós fazemos o inventário com malha CISO. Então, nós temos 3 malhas CISO. CISO quer dizer Single Input, Single Output, que são as malhas que nós aprendemos no controle monovariável, no controle de graduação. Então, nós temos 3 dessas malhas, que são as 3 de inventário. Normalmente, para esse sistema, não tem por que usar um PID, você vai usar PI. Normalmente, 3 malhas CISO usando o controlador PI. Certo? PI está mais do que suficiente. O ajuste dessas malhas é relativamente simples. Existe uma... Dependendo da forma com que é feito o controle da pressão, existe uma interação entre essas 2 malhas, então existe até uma certa interação
razoável, significativa entre essas duas malhas. Se tu usares o hot bypass, para saber o que é hot bypass, vocês assistirão o nosso vídeo. Então, até existe a possibilidade de uma interação aqui entre essas duas. Mas, normalmente, são 3 malhas CISO, certo? Mas a coluna, ela não veio ao mundo apenas para operar, ela veio ao mundo para justamente separar. E quando a gente trabalha com separação, entra a parte multivariável. A parte multivariável entra justamente quando nós vamos controlar as composições. Então, nessa representação que está ilustrada aqui, nós estamos usando as variáveis de temperatura. As temperaturas são ótimas variáveis para acompanhar a composição de uma coluna de destilação. Por quê? Assumindo o equilíbrio termodinâmico, e o equilíbrio termodinâmico é representativo para entender uma coluna de destilação, o equilíbrio termodinâmico vai nos trazer a informação do que, se a temperatura for maior, eu tenho mais pesados. Se a temperatura for menor, eu tenho mais leves. Então, a concentração de pesados e leves é medida pela temperatura. E aqui, então, nós temos uma concentração, que essa concentração nesse prato reflete a concentração aqui na saída. A concentração nesse prato reflete a concentração nessa saída. Nada impede que eu use uma malha cascata, eu posso usar um analisador, por exemplo, aqui, só para ilustrar. Digamos que eu use um analisador aqui em cascata. Então, por exemplo, vou pôr um aí. 9. Estou com o analisador aqui. Vou fechar a malha, vou colocar aqui. Ele em cascata, mandando o set point. Então, o que me interessa é a composição na saída, mas a vantagem de usar a temperatura é que ela já tem a capacidade de encontrar variações de composição, e eu evito que essa variação de composição que vai acontecer aqui, e que eu vou só ver depois de passar tudo isso aqui e chegar aqui, pelo analisador, eu já compenso. Então, isso aqui é uma malha cascata, muito comum a gente fazer malhas cascata envolvendo temperaturas, ou um conjunto de temperaturas, que no caso de uma coluna de destilação em que é multicomponente, aí nós desenvolvemos o que a gente chama de analisador virtual. E nesses analisadores virtuais, as temperaturas são cruciais para acompanhar a variação de composição dentro da coluna, certo? Então, só para ilustrar, esse é o sistema MIMO, no caso. Então, aqui, a parte de composição, nós temos o MIMO. Essa é a parte de composição. Por que nós não trabalhamos ou não consideramos 2 CISO? Embora aqui esteja ilustrado como 2 CISO, é interessante aqui olhar o sistema como multivariável. Por quê? Aqui está ilustrado como CISO, certo? Toda vez que eu tiver o T e C com tracinho pontilhado, isso aqui é uma malha CISO. Mas o sistema em si, envolvendo a composição, é multivariável. E nesse caso específico, se eu quisesse representar essa parte multivariável, eu representaria assim, só para ilustrar para vocês. Eu faria um hexaedro. Levaria as informações dos medidores para esse hexaedro. E esse hexaedro sairia desse hexaedro. Hexaedro é algoritmo. Normalmente, o controle avançado é feito assim. Do hexaedro sairia a ação
que vai para as duas válvulas. Então, agora não tem nenhum deles responsável por uma válvula. Os dois acabam afetando a válvula. Certo? Então, isso aqui seria a versão MIMO. Normalmente aqui, quando se vai para um sistema multivariável na indústria, normalmente aqui seria um MPC. Não necessariamente precisa ser um MPC, né? Além disso, esse sistema, ele normalmente, vocês estão vendo nessa coluna de destilação, que existe o acompanhamento também da diferença de pressão. Essa aqui é a diferença de pressão. Essa diferença de pressão ela é importante porque ela acompanha a quantidade de líquido e gás que tem dentro da coluna e se vai surgir ou não o atolamento da coluna. Se a coluna vai atolar ou não. Porque para ocorrer a separação adequada na coluna de destilação, é necessário que haja um íntimo contato entre a fase líquida e a fase vapor. Mas se eu tiver líquido demais ou vapor demais, tudo isso nos nossos vídeos específicos de coluna de destilação estão detalhadamente apresentados para vocês, então não percam. Eu vou ter o que a gente chama de atolamento ou inundação. E eu acompanho esse atolamento e essa inundação da coluna através da diferença de pressão topo-fundo. E aí, essa informação eu levo também para o controle avançado. O que ele faz? Ele está acompanhando essa variável. Normalmente, essa variável ela seria uma variável controlada por faixa. Seria uma variável controlada em fat point. Na realidade, o que interessa mesmo é o limite superior. Quando o limite inferior seria 0. Então, enquanto ela está dentro dessa faixa, eu não me preocupo com ela. E quando ela foge dessa faixa, quer dizer que a coluna começou a inundar. Se a coluna inundar, eu sou obrigado a parar, porque ela deixou de funcionar. Aí, essa estratégia com o controlador preditivo, ela vai abrir mão normalmente do produto de fundo. Então, você vai diminuir a especificação do produto de fundo, vai perder, normalmente, a coluna de destilação. O que interessa é o produto de topo, em termos de especificação, e o produto de fundo está mais associado ao que a gente chama de recuperação. Ou seja, imagina que eu pego uma coluna que eu vou separar C3, propano de propeno. São as maiores colunas que tem no estado do Rio Grande do Sul. Propano e propeno. Então eu vou separar propano e propeno. Propeno é mais leve, que sai no topo. E o propano é mais pesado, sai no fundo. Então, o propano sai aqui e o propeno sai aqui. Então, normalmente, por exemplo, numa refinaria, no gás liquefeito de petróleo, existe uma certa quantidade de propano, uma certa quantidade de propeno. Se eu não separar o propano do propeno, eu vou vender como GLP. Perfeito. Mas se eu vender como propeno, eu ganho mais dinheiro. Então, nesse caso, o propeno, por exemplo, $1.300 a tonelada. E já o propano, $800 a tonelada. Então, se eu perder propeno aqui embaixo, eu vou vender propeno a $800. Não tem problema. Mas se eu conseguir fazer a separação, é um bom negócio. Se conseguir fazer a separação, eu vou agregar valor àquela corrente.
Então, a ideia é o que a gente chama de recuperação, né? A ideia é nós diminuirmos a quantidade de propeno que sai aqui no fundo e especificação, que nós não podemos abrir mão, é a quantidade de propano, que é impureza. Propano saindo aqui é impureza. Então, aí no produto de topo, eu sou obrigado a manter a especificação, que normalmente é traduzida por um certo nível de impureza, ou seja, por uma certa contaminação de propano. Aqui a gente está falando de 99% de 99,8% de propano. Propeno. Então, o nosso produto é aquilo ali. Um certo nível de impureza, que é 0,2, ou menos, até, dependendo do que venha a ser utilizado, eu vou ter de... Então, eu não tenho como especificar abaixo disso, certo? E não tem por que eu especificar mais puro que isso. Se eu fizer uma especificação mais pura de propeno no topo, eu estou jogando dinheiro fora. Estou separando mais do que eu devia. Então, economicamente, eu tenho que chegar nesse limite. Esse é o limite inferior de composição, então esse é praticamente o set point. Eu vou estar beirando. Se eu diminuir a variabilidade do meu controle, eu vou poder chegar bem pertinho desse limite e vou ficar ali, gastando menos energia. Além de gastar menos energia, eu vou diminuir o refluxo dentro da coluna. Toda vez que eu tiver que purificar mais do que eu preciso, eu sou obrigado a aumentar a razão de refluxo. E aí a chance de atolar a coluna é maior. Certo? Então, para operar essa coluna, o ideal é ficar bem perto da composição limite de propeno, permitindo a oscilação que a qualidade de controle permitir. Quanto melhor o meu controle, eu vou ficar mais perto desse limite. E, claro, eu vou reduzir ao máximo a quantidade de propeno que vai sair aqui por baixo. E isso é a tal da recuperação, porque daí eu vou diminuir a quantidade de perdas de propeno e vou agregar uma transformação monetária desse propeno, vendê-lo a 1.300. $500 de diferença. Certo? Mas, digamos, inundou a coluna. A coluna está começando a inundar. Esse PDI aqui está querendo fugir aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? O controle multivariável vai manter a composição aqui de topo, que ela não pode abrir, vai fazer, e essa variável passa a ser importante, a diferença de pressão passa a ser importante, e o que você vai fazer? Você vai abrir a recuperação, ou seja, vai permitir com que mais propeno saia por baixo. Você vai diminuir a recuperação. Você vai perder dinheiro com isso? Sim, mas não é nada crítico, você não vai parar a unidade. Então, normalmente você vai abrir mão do produto de fundo. E o controle multivariável faz isso automaticamente para você. O controlador preditivo multivariável consegue trabalhar muito bem com set points. Então, você teria essa variável aqui em set point, essa variável em fat point, ou seja, operando em faixa, e essa variável de fundo aqui também com set point, mas quando acontecer de haver algum problema nessa variável, essa variável tem mais relevância que essa aqui, e aí o controle vai acabar abrindo mão automaticamente dessa composição de fundo. Certo? Bom, mas o que nós queremos
Isso foi para dar uma visão geral, mas o que nós queremos mostrar para vocês é que nós temos, então, uma forte interação entre a malha de topo, entre a composição de topo e a composição de fundo, que é o que eu vou explicar agora para vocês. Por que há essa forte interação e nos obriga a caracterizar o sistema e analisar o sistema como multivariável? É isso que nós vamos falar agora. Então, observe o seguinte. Se eu aumento o refluxo, o L, mais leves entram na coluna. Mais leves faz com que essa temperatura diminua e os leves descem e faz com que essa temperatura diminua. Então, essa variável aqui aumentando, ela diminui essa temperatura e diminui essa temperatura. Por outro lado, porque quanto mais leves eu tiver, menor vai ser a temperatura de ebulição. Então, mais leves, menos temperatura de ebulição. Por outro lado, se eu aumento a carga térmica aqui, ou seja, vaporizo mais, aumento o V, que é o boil up, eu aumento a quantidade de pesados. Os pesados sobem. Pesados subindo faz com que essa temperatura suba e essa temperatura suba. Então, numa malha siso, como a que está ilustrada, ou estava ilustrada originalmente, uma malha siso, nós vamos ter a briga das malhas. Por quê? Essa aqui, eu vou ter a briga entre essa malha aqui e essa aqui. Essa aqui, para manter a temperatura, ela vai mandar subir a quantidade de vapor e, consequentemente, de pesados dentro da coluna. E essa aqui, para diminuir a temperatura, vai aumentar o L. Então, eu tenho uma briga forte entre essas malhas. E essa briga entre essas malhas forte é o que a gente chama de interação. Por isso que nesses sistemas é interessante caracterizá-lo, analisá-lo como multivariável. Já para... Eles estão na mesma escala de tempo, né? Eu falei que o sistema sendo multivariável, o que dá a característica multivariável também é a escala de tempo. O inventário, por que a gente pode trabalhar perfeitamente com o inventário usando malha siso? Porque eles estão numa escala de tempo de segundos. Tudo ocorre na forma de segundos. Por que ocorre na forma de segundos? Porque a hidráulica da coluna, o vapor circulando na coluna é da ordem de segundos. O líquido sai aqui, ele desce e é da ordem de segundos, vai afetar esse cara aqui. Então, esse cara aqui mexendo nessa válvula é rápido. Já a composição numa coluna de destilação, ela é da ordem de minutos, 20, 30 minutos a horas. Existem colunas de alta pureza. Quanto maior for a pureza da coluna, maior é o refluxo interno na coluna, mais lenta é a coluna de destilação. Então, nós temos colunas de alta pureza que o tempo de resposta é da ordem de 6 horas, 8 horas. Se nós pegarmos uma unidade de butadieno, que tem um elevado refluxo entre colunas, porque é uma coluna extrativa de destilação, a resposta e a ação que um operador faz só vai ser vista não no próximo turno de 8 horas, mas no turno seguinte. Então, aí você vê que quanto maior o refluxo, mais lenta é a dinâmica da composição. Então, na composição, a gente está falando de horas, da ordem de hora, minutos, 30 minutos no mínimo. Isso dá uma outra escala de tempo. E, por isso, eu consigo separar o mimo de 3 sisos. E aí, só que o mimo eu tenho que encará-lo como mimo mesmo.
Então, nós temos uma coluna de destilação dessas, uma combinação MIMO, tipicamente sistema 2x2, mais 3 CISO. E quando eu incluo essa variável, eu posso colocar o sistema 3 saídas e 2 entradas. Ou seja, 3 é o número de saídas. Claro que não dá para controlar elas, todas elas simultaneamente. Na melhor das hipóteses, no sistema multivariável, para eu controlar em set point 2 variáveis, eu tenho que ter 2 variáveis manipuladas. O sistema tem que ser 2x2. Quando eu tenho mais saídas controladas do que manipuladas, normalmente o que está sendo controlado a mais do que a dimensão das entradas é controlado por faixa. Na realidade, é como se tivesse monitorado. Você monitora essa variável. Enquanto ela estiver dentro dos conformes, você não toma nenhuma ação e se preocupa com a questão da especificação. Quando a coisa pegar lá, tu abre mão da especificação, ou uma das especificações, ou alguma coisa, tu vai ter que abrir mão para tomar conta dela. Então, em termos práticos, um sistema multivariável, mesmo que a gente coloque ele como tendo um número maior de variáveis controladas, ele sempre vai se reduzir a um sistema da mesma ordem do número de variáveis manipuladas disponíveis. Então, ele acaba se reduzindo operacionalmente no sistema quadrado. Ele acaba virando um sistema quadrado, mesmo que ele seja retangular em termos de objetivos. Na indústria é muito comum ter sistemas retangulares, tendo mais retangular assim, né? No sentido de ter mais variáveis controladas do que variáveis manipuladas. Porque nós estamos interessados em um conjunto de variáveis, como foi ilustrado aqui. Mas o que está operando no momento, normalmente acaba sendo um subcaso, que é a versão quadrada desse sistema que está ativo, certo? Então, e é o que nós vamos começar a ver agora, na realidade, isso tudo foi só para fazer a introdução da importância do sistema multivariável. E nós vamos, então, começar a trabalhar com esse sistema multivariável aqui. Mas antes de eu ir agora para a parte matemática em si, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta. Professor, o Lucas aqui, eu fiquei com uma dúvida. Esses 3 CISOs, quais são esses 3 CISOs? Eu não consegui localizar exatamente. Os 3 CISOs são os do inventário. É só um mimo? Não tem por que eu fazer só um mimo, por quê? Estão em escala de tempo diferente, certo? Uma malha CISO, ela é muito mais fácil de ser implementada no sistema de controle, ela é muito mais robusta em termos de implementação, em termos de facilidade, do que eu poderia colocar tudo num grande mimo, um sistema 5x5. Mas como tem um baixo nível de interação entre essas malhas, e pelo fato de estar em escalas de tempo diferentes, não tem por que eu complicar minha vida. Porque se o sistema está numa escala de tempo diferentes, as ações que eu vou tomar têm que ser compatíveis com aquela escala de tempo. Certo? E as 3 malhas CISO, elas estão associadas ao inventário, que está ilustrado para controlar esse nível aqui, ó. Claro que esse nível ele é afetado por esse L aqui, ó. Mas isso é rápido. Se eu fizesse um multivariável mexendo em tudo e olhando em tudo,
provavelmente ia dar chunga. Talvez tu fosse ficar com esse controle de nível que era para ser rápido, ele fica devagar. E aquela história, imagina trabalho em grupo. Se pegar um trabalho em grupo, já deve ter feito trabalhos em grupos e viu que, dependendo... Aquela história de todo mundo ficar responsável por todo mundo, sempre acaba acontecendo de uma pessoa fazer um tudo. Sim. Agora, se eu tenho uma equipe, 5 alunos, e eu distribuir, olha, tu fica com essa questão, tu fica com essa questão e tu fica com essa questão. Essa outra questão aqui, ela é mais envolvente. Então, nós dois, essas duas questões aqui, uma parte do grupo resolver simultaneamente. Duas pessoas se reúnem para fazer duas questões. Tu não acha que isso vai funcionar melhor do que todo mundo fazendo todo mundo? A chance de você conversar sobre futebol, sobre política, sobre Big Brother, sobre, sei lá, sobre qualquer coisa que... Quanto mais gente falando, mais gente dando palpite, mais gente... E depois se dá zebra, tu não tem quem responsabilizar, né? Ah, pô, a gente tirou nota ruim naquela questão. Pô, quem é o culpado? todo mundo. Todo mundo, tal, e aquela coisa desse. Então tem certas coisas que é melhor você segmentar e distribuir responsabilidades. E tem coisas que tem que pegar junto. Como a malha de inventário são coisas simples, né? Eu costumo dizer que o inventário, as malhas de inventários, numa universidade, tem que pensar assim, qual o objetivo da universidade? É formar pensadores. Ótimo, lindo, maravilhoso. Então, o objetivo é formar alunos que saiam pensar e transformar a sua realidade, aquela coisa toda. Um dos objetivos. Gerar pesquisa, Esses são os objetivos da universidade. Ninguém fala... Mas para operar a universidade, para fazer a universidade funcionar, eu tenho que ter malhas de inventário fechadas. Ou seja, em funcionamento. Quando eu digo fechadas, é em funcionamento, em malha fechada. Né? Por exemplo, a segurança tem que funcionar. A segurança é uma malha de inventário. O pessoal da limpeza tem que estar trabalhando. O pessoal da manutenção tem que estar trabalhando. Mas raramente alguém na formatura diz, eu agradeço a senhora da limpeza por ter limpado o banheiro para que ele não fique fedido. É, verdade. Então, essas seriam as malhas de inventário, elas são importantes para o sistema funcionar. Para a universidade, imagina, se não tivesse segurança, as portas estariam abertas, entraria qualquer um, levaria os computadores todos e aí já viu, né? Já era. Então, são malhas importantes, tem que estar fechadas, mas tu não tem que estar misturando tudo isso. Né? O pessoal do inventário, ou seja, da limpeza, o pessoal da segurança, não tem que fazer parte de uma aula de controle avançado de processos, por exemplo. Sim. Então, professor, pensando desse jeito, talvez, não sei se dá para dizer que geralmente na indústria procura usar o máximo possível de malha siso antes de ter que fazer uma mimo? Exatamente. Tu faz primeiro as malhas siso e as malhas siso estão naquela camada regulatória, né? Sim. Aquela camada básica. Sem ela, o sistema não funciona. Por exemplo, professor. Diga. Mas e em qual momento, então, eu vou preferir fazer um mimo do que fazer um siso? Porque eu conseguiria controlar uma planta com um monte de siso ao invés de ter que implementar um mimo. No momento em que o grau de interação é significativo. Eu posso ter um sistema mimo, e eu vou mostrar para vocês aqui, né, em coluna de destilação. Se você usar a estrutura L sobre V e V sobre B, mais uma vez está nos nossos vídeos de colunas de controle e de coluna de destilação, essa estratégia, ela diminui a interação topo e fundo. Então, essa é uma estratégia que já traz duas coisas. Diminui o grau de interação topo e fundo,
que permite com que eu consiga ter um bom desempenho, mesmo usando estratégias multiciso. A gente chama nesse caso de multiciso, certo? A gente chama ela de multiciso porque diminuiu o grau de interação, malha topo e malha fundo, mudando a estrutura de controle. Então, se eu pegar a estrutura de controle L sobre V, está no nosso vídeo, como eu já disse, V sobre... Não, desculpa, aqui é L sobre D. E V sobre B. Essa aqui é uma estrutura muito bacana. Ela diminui a interação. A gente vai medir a interação pelo RGA. RGA que a gente vai ver aqui. A gente mede a interação pelo RGA. E aí, mesmo o sistema ele é multivariável, ele continua sendo multivariável, mas o grau de interação é medido aqui, ó, por essas funções de transferência que estão fora da diagonal. Eu diminuo a intensidade e o ganho dessas funções, que faz com que diminua o grau de interação, e aí eu uso um sistema multiciso. Então, o sistema continua sendo multivariável, se a gente olhar aqui, o sistema é esse aqui que está ilustrado aqui. Só que agora, em lugar de pôr um controlador mexendo nas duas, tu compartimentaliza o negócio. Tu faz um controlador mexendo numa. Mas o sistema continua sendo multivariável na sua essência, só que diminuiu o grau de interação. Então, nesse caso, não tem por que usar um multivariável. Com um sistema monovariável, multiciso, isso aqui seria multiciso. Se esse multiciso aqui der conta do recado, eu vou usá-lo. O multivariável, ele faz o quê? Ele faz a criação, vou trocar de cor. Ele vai trazer isso aqui, ó. Tem um C. Isso aqui é 1, 2, 2. Isso aqui é C1 para a variável 2. Vai ter uma compensação aqui, e esse aqui vai ser o C 1, 2. Quer dizer, da variável 2, que é a variável 2, para a variável 1. Certo? Então, a estrutura multivariável do controlador seria assim, mas eu posso usar apenas esses dois canais aqui, isso aqui C0, isso aqui C0. Como eu posso fazer um desacoplamento, esses dois aqui são chamados de desacopladores. Como eu posso fazer um desacoplamento apenas numa direção? Eu posso fazer um deles 0 e o outro permanecer. Não há necessidade de eu fazer nos dois. Mas tudo isso, quem vai me dizer, o remédio, é o RGA. Nesse caso do desacoplamento, seria também um multivariável? O desacoplamento também é multivariável. Não multiciso, então. Aí, nesse caso... É multivariável. Normalmente, quando a gente usa um desacoplador num canal só, é o que a gente chama de desacoplador. E quando nós usamos nos dois canais, a gente chama de controlador multivariável mesmo. Porque daí ele é cheio, um A3 cheio, no caso. Então, por isso, quando tu representou aquele 2x2, quer dizer que são esses 4 controladores aqui que tu irá... Exatamente. Que tu irá controlar. Isso. Então, se tiver, por exemplo, 3 variáveis, vai ser praticamente 9 malhas essas, então. Isso aí. Ah, entendi. E
Claro que a gente, em lugar de representar desse jeito, aqui está representando como bloco, certo? Uhum. Que é justamente, eu vou desenhar ali logo em seguida. Mas normalmente nós representamos como matrizes, e uma matriz já faz essa combinação automática para nós, que é o que eu vou descrever logo em seguida. Então eu vou apagar aqui essa parte aqui, só para ter espaço. Então, a estrutura de controle afeta o grau de interação e vai fazer, então, com que a gente consiga até trabalhar com malha CISO. Mas, independente disso, é importante ter em mente que se tu vai precisar ou não de uma malha multivariável, tu tem que ter as métricas para isso. E essas métricas é o que a gente vai ver aqui, analisando a natureza multivariável do sistema. Então, o que a gente fez até agora? A gente viu, olha, eu consigo separar o sistema em duas partes. Por escalas de tempo diferentes, por objetivos diferentes, relevâncias diferentes e tal. E aí a gente já segmentou em 3 CISO e algo que tem uma natureza multivariável, que é MIMO. Agora, esse núcleo multivariável, que nós vamos agora analisá-lo com maior detalhe. E não necessariamente esse núcleo multivariável, ele precisa de um controlador também multivariável. Mas, independente disso, eu tenho que analisá-lo, porque esse eu não consigo, de antemão, dizer que ele pode ser decomposto em CISO. Se tivessem escalas de tempo diferentes, sim. Como aconteceu no primeiro caso, do inventário para a composição. Mas, como estão na mesma escala de tempo, eu não posso dizer isso de antemão. Então, se a gente pegar esse sistema, a gente vai representar esse sistema assim. Ó. Então, nós temos a composição de topo, representado como ΔYD. Então, agora eu tenho duas variáveis de saída, e a composição de fundo vai ser o XB. Isso aqui é um vetor. Como nós estamos trabalhando com função de transferência, a função de transferência transfere uma variação da entrada para uma variação de saída. Né? Por isso que a gente está trabalhando com delta. E agora a gente vai ter uma matriz de transferência. Essa matriz de transferência é composta por funções de transferência. Então, uma matriz de transferência, que as funções de transferência monovariáveis que nós vimos, elas aparecem aqui, no caso, multivariável em cada um dos canais. Então, isso aqui são os canais. Vou chamar de canal D de saída com entrada, que é o L. Aqui eu representei como G1, mas eu posso também representar a variável de saída com a variável de entrada. Então, as duas variáveis de entrada que nós estamos usando para manipular o sistema é o refluxo e o boil-up. Aí a outra função de transferência vai ser dessa variável aqui, V, para D. Então, é D de saída e V de entrada. E a outra aqui embaixo vai ser para a saída B, com entrada L. E a mesma coisa com um V. Isso aqui é chamada de matriz de transferência. Em português é com Z. Matriz de transferência. Que ela é composta por funções de transferência.
Normalmente, nós temos essa matriz de transferência, quando nós trabalhamos com o sistema, a gente tem a representação no espaço de estado, que a gente viu na disciplina de controle. A representação no espaço de estado, que é a versão que nós normalmente trabalhamos também. Tem as matrizes A, B e C. Y é a saída, C, delta, X. Detalhes estão nos vídeos de graduação, que eu pedi para vocês verem. Aqui é a chamada de representação no espaço de estado. A representação no espaço de estado, que é essa aí, ela normalmente é a forma que a gente trabalha muito em controle, na implementação. E ela, vou escrevê-la aqui novamente. E eu vou transformá-la em matriz de transferência. Então, eu consigo passar de uma forma para outra sem necessariamente ter que fazer. São formas intercambiáveis. Certo? A vantagem dessa forma aqui, representação do espaço de estado, é que ela sai naturalmente no processo de linearização. Então, sem trabalhar com modélica já nos dá isso aqui. Nós temos um sistema de equações não lineares implementados, tal. Quando eu peço para linearizar, ele já me dá a matriz A, B, C e D. Vou mostrar isso para vocês na aula que vem. Então, na modelagem do sistema físico, é mais natural vir desse jeito, certo? Em outras palavras. Mas como é que eu obtenho a matriz de transferência? Matriz de transferência, como é que eu obtenho, como é que eu saio daqui e vou para cá, que é uma matriz de transferência. Como é que eu chego aqui? Aplicando transformada de Laplace. Se eu aplicar transformada de Laplace, a condição inicial é nula. Então, vou aplicar transformada de Laplace nessa equação aqui, ó. O A é uma matriz, tá? O B é uma matriz e assim por diante. Qualquer dúvida, fique à vontade em perguntar. Observe que aqui é no domínio do tempo isso aqui. Quando eu aplico a transformada de Laplace, eu vou ir para o domínio S. Que eu representei por uma letra maiúscula e pelo S. Às vezes é difícil representar com letra maiúscula, porque não tem... Mas isso aí é só uma questão de... O mais importante é que o S já diz que é a versão transformada da variável. Bom, agora levo esse cara para lá. Ponho em evidência. Aí aparece o I aqui, ó, identidade. Vai para o outro lado para o menos. Isso aqui é uma matriz. Agora eu vou levar isso aqui para o outro lado. Vou trocar de cor aqui. Vou levar esse cara aqui para o outro lado. Eu multiplico pela inversa. Agora eu tenho... O próximo passo agora é trabalhar com essa expressão aqui.
Como não tem derivada, a transformada disso é simplesmente a transformada de cada uma das variáveis ou cada um dos sinais. Percebe isso que eu estou fazendo? Isso é feito automaticamente quando a gente chama uma função, que eu já vou falar para vocês, de conversão. Então eu não preciso fazer isso tudo que eu estou fazendo aqui, que já é feito automaticamente nos softwares que a gente vai ver. Vou substituir isso aqui, e aí eu chego a, antes de mais nada, delta y de s, que é um vetor, vai ser o g de s multiplicado por um vetor das entradas. Isso aqui é um vetor, e esse aqui também é um vetor. Então essa expressão aqui é simplesmente isso. Isso aqui é a matriz de transferência. Isso aqui é o G de S. Então, a representação do espaço de estado é convertida facilmente na matriz de transferência. Isso aqui é feito pelas funções SS to TF. Tanto no MATLAB na realidade, no MATLAB, se tu pegar um objeto cis representado por A, B, C e D, e fizer TF de cis, ele automaticamente faz isso aqui. No Python é a mesma coisa. Quando nós... Eu vou mostrar para vocês depois. Mas é isso aqui que é feito. Certo? E é esse sistema que nós vamos trabalhar agora, analisando ele através da decomposição em valores singulares. Alguma dúvida até aqui? Se eu agora multiplicar esse aqui por esse aqui, vou ter esse termo aqui. Esse aqui por esse aqui, vou ter esse termo aqui. Então, essa versão compacta matricial, ela é equivalente a isso aqui. E isso aqui que está ilustrado aqui, ó, está representado em diagrama de blocos aqui. Então, vamos analisar mais detidamente isso. Ó. Vou chamar aqui de delta L e delta V. Então, esse delta V, delta L é esse aqui, e o delta V é esse aqui. Então, olha só. Isso aqui é um sinal de mais, tá? Isso aqui é o mais. Esse é mais aqui. Somatório de sinais. Esse aqui é o maisinho aqui. Então, é contribuição vinda do delta L passando pela função G1. Somado a contribuição que o delta V vai ter multiplicado por G12. Isso vai ter a saída delta YD. Aqui embaixo a mesma coisa. Delta XB, de forma análoga, embaixo. Esse maisinho aqui é esse aqui.
certo? Claro que se eu aumentar a ordem no 3x3, vai ter mais matrizes. Aí fica difícil fazer essa representação. Não é que fica difícil, mas é meio saquinho. A versão matricial, não estou nem aí pro negócio. Pode aumentar o quanto quiser, que continua na versão matricial, sendo a multiplicação de uma matriz por um vetor. E essa multiplicação já vai fazer isso para mim. Então fica muito mais elegante, mais fácil trabalhar. Mas se você tiver 2x2 ou 3x3, nada impede que você faça o equivalente de álgebra de blocos. Até 4x4, 5x5. São formas equivalentes. É uma questão só de facilidade de utilização e implementação. Alguma dúvida? Então, agora vamos ver o momento que todos queriam, que é... antes de mais nada, as variáveis que são usadas para controlar a composição numa coluna de destilação, elas dão nome à estratégia ou estrutura de controle. Nesse caso, nós estamos usando uma estrutura de controle LV. Nós estamos usando o refluxo para controlar a composição de topo e o boil-up para controlar a composição de fundo. Certo? Agora vamos ao momento que eu falei do decomposição em valores singulares, que é a tomografia da matriz. Então, nós estamos trabalhando com matrizes, nós queremos ver a matriz por dentro. Então, vamos entender essa decomposição em valores singulares, que é uma ferramenta fundamental no processo de generalização de conceitos monovariáveis para sistemas multivariáveis. Em lugar de trabalhar com a versão multivariável envolvendo as funções de transferência, vamos pegar apenas o ganho estacionário, só para ilustrar os conceitos. Depois, tudo que a gente fizer serve para o resto. Mas o mais importante é entender esse conceito inicial. Então, para isso, nós vamos fazer o uso, então, do ganho estacionário. A matriz de ganho estacionário. Então, a matriz de ganho estacionário, como é que eu obtenho a matriz de ganho estacionário? A matriz de ganho estacionário eu obtenho... Isso aqui é a matriz de ganhos estacionários. Essa matriz de ganho estacionário é só pegar a matriz de transferência e fazer S igual a 0. Ou seja, vai ser simplesmente uma matriz composta pelos ganhos de cada uma das funções de transferência. Que para essa coluna LV é isso aqui, ó. Para essa coluna LV, a matriz de ganho estacionário é essa aqui, ó. Na realidade é essa aqui. Tranquilo até aí? Se eu perguntar para vocês qual é o conceito de ganho, quem é que vai me responder?
conceito de ganho monovariável. Ou seja, conceito de ganho de um desses canais. Monovariável ou ciso é a mesma coisa. Variável. Quem é que vai me responder? O que é o ganho? Ganho estacionário. Quando a gente fala só ganho, tá? Se a gente falar só ganho, quer dizer ganho estacionário. Porque nós, através da resposta no domínio da frequência, nós generalizamos o conceito de ganho estacionário para ganho dinâmico. Né? Estão nas nossas videoaulas da graduação. Ganho estacionário. Qual é o conceito de ganho estacionário? Vocês vão me dizer que é o seguinte. Vocês podem participar, tá? Não se inibam. Mas se eu ficar esperando, vocês vão dormir. Tá. Vou assumir que vocês estão me respondendo. O conceito de ganho é o seguinte. Eu tenho uma função de transferência monovariável. Normalmente a gente vai usar minúscula para monovariável nessa disciplina e maiúscula para matriz, certo? Então, escalar. Então, isso aqui é monovariável, também chama de escalar. Né? Multivariável é o matricial. Então, o conceito de ganho monovariável, eu perturbo o sistema com um degrau. Então, eu estou entrando com... E vou ter na saída a resposta do sistema, que eu vou fazer uns eixos aqui. Aqui está o sistema de entrada. O de S, Y de S. Como ele está com variável de desvio, porque é a função de transferência. Então eu vou pegar aqui o delta U, que é no domínio do tempo. E faço um degrau. O tamanho do degrau é esse cara aqui. Ó. Delta U 0. O tamanho do degrau é essa variação. Esse delta U 0, quando o tempo vai para o infinito, ele também é o mesmo tamanho, porque o infinito já acontece num degrau no instante zero. Eu também posso chamar isso aqui de delta U SS. Variação estacionária. Aí o delta Y começa aqui. E eu tenho a variação aqui. Esse cara aqui, no final das contas, ela é aqui, ó, o delta YSS ou delta Y quando o t vai para o infinito. O conceito de ganho, ele é justamente o conceito de ganho, é essa relação. Passado transiente, quanto ficou. Posso representar isso aqui como SS. Esse é o conceito de ganho. Certo? Monovariável. Monovariável. Eu vou querer generalizar isso para o multivariável. Para o multivariável. Mas vamos adiante.
quer dizer que eu posso ter valor maior que 1, menor que 1, tanto faz. Tudo a gente chama de ganho. Normalmente, quando a gente fala em ganho, a gente pensa em um valor positivo, mas pode ser um valor negativo. Se a resposta fosse, por exemplo, para baixo, eu também teria, aqui eu teria um ganho negativo. Se eu pensar nessa curva vermelha. Entrei com um sinal, uma variação positiva e obtive uma variação negativa. Isso aqui é o ganho negativo. Então, o ganho monovariável ele pode ter sinal e ele não necessariamente precisa ser maior que 1, ele pode ser menor que 1. Ele simplesmente é essa relação aqui. Como é que eu generalizo isso agora para o multivariável? É isso que nós vamos pensar agora. Por trás do ganho está associado uma energia, uma aplicação de alguma coisa. Eu aplico uma quantidade e obtenho uma outra quantidade. A relação da quantidade de saída pela quantidade aplicada, a isso eu estou chamando de ganho. Mas se a gente pensar em um sistema multivariável, eu vou ser obrigado a trabalhar com normas. Então, para deixar isso claro para vocês, antes de mais nada, aqui vocês estão vendo o ganho monovariável, ele está capturando o quanto está saindo no sistema frente ao quanto eu apliquei no sistema. Certo? Então, vamos analisar agora no sistema multivariável. Nós vamos analisar um conjunto de distribuições. Vamos medir a intensidade por normas. Então, normalmente, nós podemos usar a norma 1, a norma 2 ou a norma infinita. Então, antes de falar nisso, eu vou falar das normas. Não sei se vocês conhecem a norma. As normas. Normas para medir o tamanho do vetor. E da matriz. Mas como a gente está usando vetores, vamos ver as normas de vetores. Então, vamos pegar um vetor que tenha um vetor x, que tem duas componentes, x1 e x2. Então, x1 está aqui, x2 está aqui. Certo? Eu posso ter uma norma, que é a norma euclidiana. Normalmente a gente representa assim duas barrinhas. E o tipo de norma está aqui, ó. Esse númerozinho aqui embaixo é o padrão de norma. A norma 2 é a norma euclidiana. Norma euclidiana. Essa é a norma que está associada à energia. A energia do sinal. Como assim a energia do sinal? Hã? Como assim a energia do sinal? Não entendi. Não, a energia do sinal, como assim esse conceito? Ah, energia do sinal. Vamos ver a energia do sinal. Bom, primeiro, o que é sinal?
Sinal, na realidade, isso é um conceito muito usado na elétrica, né? Tu pega um fio e o que está medindo no fio é o sinal vindo, né? Nesse tem sinal. Por exemplo, se eu estou emitindo aqui, eu estou mandando um sinal para vocês. O sinal de fumaça. Né? Então, na realidade, sinal é uma generalização de variável. Variável ou sinal. Alguma coisa que varia com o tempo. Ou independente de uma outra variável. Ou seja, não é um parâmetro. Certo? Então, é essa a ideia que está por trás da palavra sinal. Então, é a energia do vetor, se a gente quisesse. Vetor composto por duas variáveis temporais. Tá? Tá aí tudo tranquilo, né? Sim. Agora, por que energia? Uma boa pergunta. Imagine o seguinte. Deixa eu responder essa pergunta logo em seguida. Eu vou definir primeiro as normas e depois eu digo por que elas estão associadas à energia. Certo? Acho que fica um pouco mais fácil para a gente entender as normas. Aí já vai ficar mais claro logo em seguida. Por que energia? Tá? Então a definição da norma 2 é assim, ó. É o x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Raiz quadrada disso. Isso aqui, na realidade, é a hipotenusa. E aí que tem a ideia da energia. Então, por exemplo, eu tenho o x1 aqui. Um valor de x1, né? x1 zero aqui, vou chamar. E o x2 zero. Isso aqui vai me dar a hipotenusa. A hipotenusa. Esse aqui é a hipotenusa. Tamanho desse vetor. Isso aqui é a norma euclidiana. Então, a norma euclidiana é esse vetor resultante do somatório dos componentes do vetor ao quadrado, tirando a raiz quadrada. Então, a norma euclidiana é a hipotenusa no hiperespaço. Sendo que a hipotenusa, para nós, na realidade, é só para um espaço 2x2, mas se a gente pensar no espaço n-dimensional, seria isso. E aí tu está vendo que ela é uma combinação dos dois sinais, é uma resultante dos dois sinais, e ela tem uma ideia de vetor resultante. E aí que tem a ideia de energia, entendeu? Porque ele é o resultado de duas contribuições do nível de alinhamento desses dois. Certo? Seria um módulo, então. Toda norma é uma espécie de módulo. Toda norma é um comprimento. Eu vou te mostrar agora as outras normas. Certo? Vamos fazer a norma... São 3 normas que nós usamos em controle, são 3 normas que se usam em otimização também. Vamos mudar de cor aí. Norma 1. Norma 1. O nome da norma, vou fazer norma qualquer, norma P, tá? Porque todas elas seguem o mesmo padrão. Uma norma P, ela é o quê? Norma P de um vetor são a raiz
pésima desse vetor e o somatório dos componentes desse vetor, módulo deles, elevado na P. Essa é a definição genérica. Certo? Então, se é 2 aqui, é cada elemento na 2, tirando a raiz quadrada. Se eu quiser, também posso fazer elevado tudo isso na 1 sobre P, né? Que é a mesma coisa. Ou seja, eu posso fazer assim. Elevado na 1 sobre P. Certo? Então, normalmente esse Pzinho ali, ele é 1, 2 ou infinito. São as 3 normas mais usadas. Mas nada impede que eu faça norma 4, norma 6, norma 8. À medida que eu vou de norma 4, 6, 8, eu vou me em direção à norma infinita. Certo? Mas aqui vamos particularizar essas 2 normas. Essas 3 normas. Então, vamos lá. Norma 1. Norma 1 é simplesmente somatório dos componentes do módulo dos componentes. E a norma infinita? Norma infinita ela vai ser raiz infinita, que quando a gente trabalha com infinito, a gente tem que trabalhar no limite, né? Limite quando o número crescer por um número muito grande. A norma infinita é a norma que é equivalente ao máximo do módulo de x1 e do módulo de x2. Então, a norma infinita está associada ao máximo, maior valor. E a norma 1 é o módulo dos dois, é a soma dos dois. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou desenhar aqui embaixo o resultado das 3 normas. E vocês vão me dizer quem é quem. Participação de vocês na disciplina. Já é 6:05. X1, X2. Retângulo. Um círculo, elipse, deve ser I. E tararam, 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 vamos por que for preta. Isso é para ser um losango, tá? Esse no meu losango aqui, ele tem problemas de se curvou aqui.
Vou fazer Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Esse aqui que eu vou deletar. Tá, escolhi uma reta, tá? Isso. Eu vou fazer outra. Acho que é L, line. Pronto. E aí eu altero o padrão na linha. Para preta contínua. Pronto. Pergunto para vocês. Quem é desses? Todos eles estão com a norma 1. Todos eles estão com a norma 1. Então, são curvas geradas a partir de ter o valor 1. Eu pergunto, quem é quem? Qual desses representa a situação correspondente à norma euclidiana? Qual desses representa a situação correspondente à norma infinita? E qual desses é a norma 1? Há alguma manifestação? Professor, talvez eu tenha entendido errado, mas eu não entendi por que é uma curva. Para mim, a norma seria outra coisa. Não, a norma é aqui, ó. Vou fazer para a norma euclidiana. A norma euclidiana é aquela hipotenusa. O que significa combinações de x1 e x2 com o mesmo tamanho de norma? É um círculo unitário. Esse aqui é uma outra combinação que tem a mesma norma euclidiana 1. Esse aqui é a mesma coisa. Não sei se ficou claro agora. Tá, não, agora fez mais sentido. Eu tenho outras combinações de x1 e x2, inclusive com valores negativos. Aqui, por exemplo, eu tenho x1 e x2 negativos, ó, que tem a mesma norma euclidiana. Ou seja, a norma euclidiana é igual a 1. Então, esse aqui é da norma euclidiana igual a 1. O verde. O Max, eu acho que vocês não vão responder, eu já vou direto. O Max é esse aqui. Ele vai pegar sempre o maior. Então, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Imagina aqui, ó. Digamos que x1 é esse aqui. Aqui seria 1. 1. Aqui é menos 1. 1 e menos 1. Então, eu estou nesse ponto. Eu estou pegando o maior dele. O outro está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Mas quem é maior? Esse ou o 1? É 1. Então, fico com 1. Então, a norma representa o máximo valor. Entre esse valor e esse aqui, quem é maior é 1. Deu para entender? Então, eu fico com o maior, por isso que é esse quadrado externo. Já o losango representa a soma, né? Eu pego, digamos, esse aqui somado com esse aqui, vai me dar, então, ó, eu vou pegar esse vetor, eu pego esse tamanho, tá aqui, ó. Com esse tamanho,
eu somo e fico... Estou pegando as duas componentes do módulo. Então, esse aqui é esse aqui. É a norma 1. Certo? Então, quando a gente trabalha com matrizes e vetores, quando eu trabalho com sistema multivariável, nós temos que trabalhar com os vetores e norma de vetores. Certo? E a norma que nós vamos usar aqui é a norma euclidiana. Mas nada impede que a gente use as outras normas. As outras normas são importantes. Mas a norma euclidiana, ela tem uma ideia de energia. É como se fosse essa hipotenusa, energia, uma combinação do sinal, é um alinhamento dessa combinação desse sinal. Então, a norma euclidiana, então, tem essa ideia de energia e é uma norma importante. Outra vantagem que a norma euclidiana tem é que é ela que nós temos soluções analíticas. O controle, até a década de 70, só era com norma 2, porque é a única norma que a gente tinha soluções analíticas. Era a única norma que a gente tinha soluções analíticas. E ela é uma norma bacana porque ela é um compromisso de energia. Então, é como se fosse a energia do sinal que eu injeto. Então, eu vou trabalhar com esse conceito aqui, não só olhando a relação no conceito multivariável, eu vou trabalhar com a energia do sinal. Porque agora eu tenho um vetor. Então, o conceito de norma, o conceito de ganho, vai trabalhar com essa energia. Segundo uma norma. E a norma que nós vamos usar aqui é a norma 2. A gente vai trabalhar com essa relação de energia. Relação de energia. Então, a gente vai generalizar o conceito de ganho multivariável olhando esse cara aqui. Aqui, eu não tinha que me preocupar com isso. Agora ali, quando trabalho com sistema multivariável, eu tenho que trabalhar com esse vetor, com essa intensidade. Então, vamos entender isso melhor. Alguma dúvida até aí? Nenhuma dúvida. Me parem a qualquer momento, certo? Eu tinha pensado em fazer mais rápido isso aqui, mas estou indo. Então, agora imagine o seguinte. Eu vou pegar direções, a distribuição, o tamanho dos vetores aqui são iguais. Se eu pegar a norma desses vetores, todos esses vetores de I aqui, ó, que eu estou colocando aqui, todos esses vetores de I, tem norma euclidiana igual a 1. Então, nesse primeiro caso aqui, eu pus a energia toda ela no sinal 1 e nada no outro. Nesse segundo, eu pus aqui e nada no outro. Aqui eu distribuí. Aqui eu aumentei um e diminui outro. Esse aqui seria o quê? Esse primeiro caso é só mexo em L, não mexo em V. Nesse segundo caso, só mexo em V, não mexo em L. Nesse outro caso, eu aumento V e aumento L em quantidades iguais. Nesse outro caso, eu aumento L e diminuo V. E esse outro caso, em quantidades iguais aqui, né? Esses dois são em quantidades iguais. Esse aqui eu aumento o L e diminuo o V em quantidades desiguais. Mas a norma é igual a 1. Certo? Aí eu coloco esse cara aqui, multiplico por essa matriz e vou obter esse vetor de saída. Observe que esse vetor aqui é diferente desse aqui. E observe que essa situação aqui, ó, praticamente dá uma saída zero. Ó. Quase nada.
com essa direção aqui. Por outro lado, se eu fizer a perturbação nessa direção, é o que tem maior ganho, maior variação. Se olhar a norma desse vetor, é o vetor que tem a maior norma 2 frente aos demais. Então, se eu entrar com essa direção aqui, eu vou ter a maior norma. E esse outro aqui é essa norma aqui. Então, quando eu trabalho com o sistema multivariável, eu quero saber qual é o maior ganho e o menor ganho. E aí que entra a decomposição em valores singulares. O maior valor singular, ele seria o quê? Da matriz, vou chamar de matriz LV0. É o máximo possível dessa, vou chamar de E por L, vou por G aqui. Por M, uma matriz. Que aqui eu estou usando M. M vezes U. Norma 2. Divididos por U. 2. Então, normalmente a gente faz a norma ser igual a 1. Daí a máxima norma está associada a essa direção aqui. E a menor norma, menor valor singular, é o mínimo valor dessa mesma norma aí. Certo? Isso se eu tentasse numericamente isso, é o que aconteceria. Vou mostrar para vocês aqui um códigozinho para ilustrar esse conceito. Certo? Mas antes disso, eu vou falar da decomposição em valores singulares, que a gente começou. Quando a gente fala de decomposição em singulares, decomposição em SVD, que é o Singular Value Decomposition, SVD. Singular Value Decomposition. Isso aqui é a tomografia da matriz. Nós vamos pegar uma matriz M e vamos decompô-la em 3 matrizes. Uma matriz U, uma matriz sigma e uma matriz V. A matriz sigma é uma matriz diagonal, cujos valores são os valores singulares, organizados do maior valor para o menor valor. Como é um sistema 2x2, a gente só tem 2 valores. Mas se eu tivesse um sistema de ordem maior, com mais entradas, mais saídas, vai ser uma matriz com o tamanho do número de sistemas, a dimensão da matriz. Fora da diagonal é 0. Nesse caso, nós temos 2 valores, o máximo valor e o menor valor singular. E as matrizes U e V são matrizes de direção. Então, a matriz U são matrizes de direção unitárias. Elas têm a seguinte propriedade.
a matriz inversa é igual à matriz transposta conjugada. Esse aqui é o transposto conjugado, porque essa matriz pode ser complexa. Matriz transposta conjugada. Quer dizer que se eu pegar a matriz U e multiplicar pelo transposto conjugado, essa aqui é matriz hermitiana. Que é sinônimo de transposto conjugado. Isso vai dar a matriz identidade. Quer dizer que se eu pegar essa matriz aqui e multiplicar assim, isso aqui vai dar identidade. Logo, na matriz V, nós vamos ter as direções de saída. Observe que a notação é um pouco diferente daquela que nós normalmente usamos. Nós normalmente usamos U para entrada, mas só que como é uma definição matemática, normalmente o padrão usado na decomposição de valores singulares é dessa forma, as direções de saída vão estar em saída não, em direções de entrada. As direções de entrada vão estar na matriz V e as direções de saída vão estar na matriz U. Certo? Então, as direções de saída estarão na matriz U. Então, essas matrizes, então, têm as duas direções. Por exemplo, U é composto pela direção U1 e U2. Cada um desses tem o 1 tem duas componentes. O 1A e o 1B, por chamar, por exemplo. São vetores. Esse vetor corresponde à direção de saída associada ao maior valor singular. E esse aqui ao menor valor singular. Ou seja, essa é a ideia. Vamos entender isso agora melhor. Então, se a gente olhar a radiografia da decomposição em valores singulares, essa radiografia está aqui. Ó. Peguei essa matriz aqui e decompus essa matriz na multiplicação de 3 matrizes. Essa matriz aqui, essa matriz aqui. Então, se eu entrar no sistema com essa direção aqui, ó, vai ser aonde o sistema vai dar o maior ganho. E a saída vai ser nessa direção aqui. Ó. Se eu entrar com essa direção, o sistema vai me dar o menor ganho com essa direção. Qualquer direções entre essas dois extremos vai dar intensidades intermediárias. Intensidades intermediárias dessas duas. Então, o maior ganho possível e o menor ganho possível estão capturados aqui. Com isso, nós generalizamos o conceito de ganho. Vamos ver isso no nosso exemplo, e aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou disponibilizar para vocês esse código. Esse é um código... aqui nós estamos em Python. Tem a mesma coisa em MATLAB, tá? É o AIGTools.
Então, se eu rodar esse código, que eu já vou disponibilizar para vocês, eu vou gerar esse sisteminha aqui, ó. Certo? Que serve para justamente a gente entender as direções. Então, os vetores de entrada vão cair dentro de um círculo, certo? Um círculo unitário, que vão ter todos eles o mesmo comprimento. Aí nós escolhemos uma matriz, digamos, se a matriz A for essa aqui, ó. Então aqui a gente tem a matriz A, ó, composta por esses dois, essa aqui é a matriz A. Ela não é singular, então o posto dela é 2 aqui, ó. Então, se eu entrar com o vetor x, com dimensão, com energia unitária 1, quer dizer que a saída vai ser obtida de que forma? É esse vetor x multiplicado pela matriz A saída vai estar projetada aqui, ó. Aqui vai ser a saída. O tamanho desse vetor de saída é o valor singular. Ou é a intensidade do módulo, do ganho, do conceito de ganho. E a direção de saída vai estar aqui, ó. Então, o vetor de entrada levou a essa saída aqui. Se eu entrar com essa outra direção, observe que as direções de entrada, que nós vamos perturbar o sistema aqui, vão ser ortogonais. Na verdade, são ortonormais porque, como o comprimento é 1, normal, e como elas têm ângulo reto, elas são chamadas de ortogonais. E pelo fato de ter módulo igual a 1, são ortonormais. Ou seja, tem módulo 1 com ângulo de 90 graus. Agora eu vou mudar a posição de entrada. Eu estou aumentando, a cada ponto, eu vou fazer aqui, ó. Estou fazendo várias direções, perturbando o sistema. Vocês veem que a saída acaba sendo uma elipse. A gente acaba tendo a saída numa elipse. Estou fazendo todas as possíveis direções. Ó. E aí a gente vê claramente que existe uma direção que representa a situação. Ó. Essa aqui é a direção. Essa é a direção X, que representa a entrada que vai levar ao maior comprimento de saída possível. A relação, a direção de saída está no círculo, seria essa aqui até aqui, e o valor singular é o que vai dar essa espichada nesse vetor. Então, essa espichada no vetor, esse aqui é a maior amplitude possível. E a menor amplitude possível vai estar ortogonal a ela. A menor amplitude possível vai estar ortogonal a ela. Que é esse x. Se eu entrar com esse x, eu vou ter... Se eu entrar com esse y, melhor dizendo, se eu entrar com essa direção, a saída vai ser com a menor amplitude possível. E isso já sai automaticamente da decomposição em valores singulares. Diga. Aquela norma ali do AY, ela também está naquela mesma elipse? A norma sempre vai ser, está usando norma euclidiana. Então, a saída é medida por uma norma euclidiana. Então, esse vetor de saída aqui é uma norma euclidiana. Só que daí o que a gente faz? A gente vai pegar esse vetor de saída, o AX, vai dar um vetor,
a multiplicação da matriz A pelo vetor X vai dar um vetor com essa intensidade medida pela norma euclidiana. Aí eu pego a direção de saída e faço a direção definida com norma 1. E o tamanho do vetor, então a direção eu defino aqui em cima. Eu defino aqui, a direção é definida por um ponto em cima desse círculo. E o valor singular é o quanto dá essa espichada nesse vetor. Uhum. Tá, não, mas o que eu perguntei é em relação ao que seria o vetor, o AY. O AY ele passa pela mesma ali nesse modelinho aí, passa pela mesma elipse do AX, no caso. Isso. É que na realidade exatamente, porque na realidade eu varri, né? O ponto-chave, por que ele está com dois vetores? Porque a decomposição em valor singular ele já dá a direção de maior ganho e de menor ganho. Ah, tá. Então, a de maior ganho representa essa direção aqui, que vai dar a maior ganho. Se eu pegar agora o ponto, ó, diametralmente oposto, eu vou para cá. Ó. Simplesmente é a mesma coisa, só muda o sentido. Sim. Mas, em termos de ganho, é igual. É a mesma coisa. Tá. E o vetor ortogonal a ele, ortogonal quer dizer ângulo de 90 graus, a ele, é o y aqui, vai ser a direção correspondente à de menor ganho, que vai gerar esse outro aqui. Ó, é exatamente aqui. Ó. Um pouquinho lá para cá. É aqui. Ó. Mas em lugar de eu fazer essa varredura no círculo e todas possíveis, a decomposição em valor singular já me dá isso automaticamente. O SVG já me dá esse kit. Olhando essa decomposição. E é analítico isso. Isso é muito simples de calcular, é direto. Então, quer dizer, dentro dessa matriz V aqui, ó, eu tenho, essa matriz V captura o vetor x e y. X e y. Então, aqui dentro. O vetor x corresponde a esse aqui, ó. E o vetor y a esse aqui, ó. Aí, se eu entrar com esse vetor x, no caso, corresponde a essa matriz aqui, tá? A nossa matriz é diferente, tá? Se eu tivesse entrado com aquela matriz aqui, seria... Que é para essa matriz, tá? Então, por isso que não é exatamente o mesmo número aqui, tá? Mas é a interpretação que interessa. Então, eu entro com essa direção, que seria o x aqui. A saída vai sair nessa direção, que é o AX, é a direção cai em cima do círculo unitário, e ampliada por isso aqui seria o equivalente ao ganho daquela direção. Essa é a generalização do ganho. Ele é ampliado de tanto. Já na direção ortogonal, se a gente vê que isso aqui é ortogonal, é 90 graus, vai sair, então, também aqui com 90 graus. Observe que esse AY também é 90 graus. Correspondendo a essa direção de saída. Certo? Alguma dúvida? Então, isso aqui é a decomposição em valores singulares. Ele é, digamos, a ferramenta que nós vamos usar para a generalização de conceitos monovariável para multivariável
insere o conceito de direcionalidade, de direção e de ganho. E qual é a atividade que vocês vão fazer para a próxima semana? É a seguinte. Vocês vão pegar e no link que eu passei ali para vocês, esse link é dessa página aqui, ó, que explica a decomposição em valores singulares e é como se calcula isso em Python. Então, vocês vão ler, vão fazer um Python Notebook. Um Python Notebook, um Jupyter Notebook, incluindo textos que estão aqui, com as formas de cálculo que estão aqui. Essa é a atividade de vocês para essa semana. Observe que a decomposição em valores singulares também é usado para fazer a pseudo inversa, para fazer regressão. Então, aqui ele mostra outras aplicações da decomposição em valores singulares. Então, vocês vão dar uma debulhada nisso aqui. Vou fazer tudo isso aqui para a semana que vem. Certo? E com isso aqui eu termino a nossa aula de hoje. Também vocês vão fazer para a semana que vem outra coisa, assistir os vídeos de controle de colunas e oscilação. São 2 vídeos. Alguma dúvida? Esse o das colunas vai estar ali no Teams também? Ou já está? O link Não cheguei a no ver. Teams direitinho, vai estar tudo. Tá. Vou fazer agora. Eles já estão gravados, é da disciplina de instrumentação. Eu irei aproveitá-los na nossa disciplina. Ok. Beleza? Alguma dúvida? Professor, uma dúvida sobre essa atividade, no caso, a gente já lhe enviaria através do Teams ali, você vai abrir uma... Eu vou abrir uma tarefa e vocês me mandam pelo Teams. Beleza, obrigado. Certo? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato. Porque agora a gente vai começar a ter atividades de entrega toda semana. Certo? Qualquer dúvida de controle monovariável, qualquer coisa, entre em contato. Não deixem acumular. Certo? E daí na semana que vem nós continuamos esse assunto nessa apostila aqui, que as anotações também vão estar no nosso Teams. Beleza?